Olá, pessoal. Vamos para a nossa próxima aula com o tema de ideologia, tá certo? E a partir daqui eu digo já de antemão que qualquer dúvida que tiverem pode falar comigo que eu vou tentar ajudar vocês. Então a gente tem que ideologia é um termo polissêmico, tá certo? Então ele tem vários tipos de sentido. E essa multiplicidade de sentidos acaba sendo um pouco difícil identificar e conceituar justamente a palavra em si. Mas que teoricamente a ideologia é tão antiga quanto a questão da filosofia, e ela tem os seus primórdios remetidos à antiguidade clássica, mas que só foi criado esse termo com Descartes Trends, que ele ganha um escopo de ciência que abordaria a formação e a construção das ideias, tá certo? Mas que vários positivistas, incluindo Augusto Comte, firmaram suas teorias na necessidade da ideologia como aquela ciência que seria capaz de tornar o que é abstrato em algo de um estudo mais rigoroso. E há vários tipos de estudos que são, a partir desde o século XIX, que vem se instalando. Inclusive, tem vários também que se instalam a partir de hoje, até hoje em dia. Então, a gente tem que a ideologia, como um conjunto, que é um conjunto de ideias que busca a idealização de algo. Mas a ideologia, ela acaba sendo segregada em dois tipos de formas, que é a visão clássica e a visão crítica. Na visão clássica, a gente tem que esse termo é uma espécie de ciência capaz de organizar metodicamente e estudar rigorosamente o conjunto de ideias que formam a intelectualidade humana, servindo para orientar a ação social de indivíduos ou grupos. E tem um caráter descritivo, então ele vai explicar como as coisas são e também normativo, como elas deveriam ser. E na visão crítica, a ideologia é uma ilusão criada por uma classe dominante para que ela mantenha a aparência, legitimidade de um sistema de dominação. Então, ela vem, no caso, a ideologia para dominar, e essa dominação é de um grupo dominante para um grupo, né, de submissão. Então, a gente tem também aqui que a ideologia é um conjunto de ideias que permite o questionamento sobre o que é imposto em uma oposição a determinadas ideias. Vamos lá. Então, um exemplo do capitalismo versus socialismo. O capitalismo vem contra a ideia de que socialismo, uma vai se opor à outra. E a ideologia é algo questionável. Às vezes a gente tem como aquilo, como se fosse uma verdade. Mas, por exemplo, a gente tem que o socialismo é uma verdade, logicamente, e que é questionável. A gente questiona como o socialismo, com ideias capitalistas. Então, um vai estar questionando o outro. São ideias que se acabam se questionando entre si. A monarquia com a democracia, por exemplo. E na Grécia Antiga, a atividade do livre pensamento filosófico intelectual é, e também envolvendo a ética e a política é chamada de praxis. E essa praxis é uma filosofia de cuidado intelectual que era muito importante na Grécia Antiga e demandava de um esforço intelectual, o que era bastante valorizado. E, portanto, as ideias e cada postulado filósofo eles tinham cada uma realidade única e universal de acordo com o que eles achavam que era correto. Assim, eles não conseguiam enxergar que havia um tipo de contexto histórico e uma visão pessoal de mundo, o que faziam pensar daquela forma. Então, cada um já possuía sua ideologia, mas não se tinha uma denominação para aquilo, não se tinha a palavra ideologia para determinar que isso era ideologia. Então, eles não sabiam que existiam aquilo, como estava no final do slide, certo? E a visão clássica de ideologia teve origem com o filósofo francês, como eu já comentei, Descartes de Trust. E ele era um entusiasta das ideias promovidas pelo iluminismo e acreditava que a Revolução Francesa era o melhor meio de promover as mudanças necessárias na sociedade francesa para que o país pudesse, de fato, progredir. Então, ele era antimonarquista convicto. E ele também era considerado um pensador materialista. E o materialismo apresenta que apenas os fatos concretos e materiais devem tomar a frente para qualquer compreensão de mundo, valorizando a ciência e rejeitando a metafísica, a religião ou qualquer tipo de abstração ou idealismo. Só que, segundo Trance, a melhor maneira de estudar as ideias de maneira científica
historicamente bem alocadas, era por meio de uma ideologia. E o filósofo Augusto Comte, ele afirmou o valor dessa ciência proposta por Trance, enxergando-a como o principal meio de avanço do pensamento abstrato do campo das ideias. Aí a gente já traz para uma ideologia de Karl Marx, que é uma ideologia bem pertinente. Ele traz um olhar mais crítico sobre o que seria essa ideologia. E a partir da visão crítica dele, o termo passa a ser designado como algo negativo, porque ele traz justamente essa questão de que o idealismo é algo ruim porque ele prevalece para a dominação, certo? Então a gente tem aqui que o materialismo histórico do marxista não vê as possibilidades de separar a produção de ideias da realidade histórica e material. Defende as ideias que surgem de um determinado contexto por um determinado motivo. Então isso aqui, ó, as ideias surgem de um determinado contexto por um determinado motivo. Então, vamos lá. Se eu tenho as ideias capitalistas, é por algum motivo. Então, é para justamente ter uma exploração social, é para preservar um consumismo, para preservar a exploração trabalhista. Então, se tem uma ideologia, essa ideologia, por trás dela, vai ter uma razão para aquilo. E às vezes as razões são razões ruins. Então, torna-se, para Marx, um instrumento de dominação da classe dominante sobre a classe dominada, tendo uma infraestrutura que é a economia, que mantinha um sistema capitalista de dominação. E essa infraestrutura era respaldada e legitimada por uma superestrutura que consistiria no Estado. Então, o Estado relevava tudo aquilo que a ideologia permitia, que a ideologia espalhava, determinava, certo? Na política, na cultura, na religião e nas ideologias. Mas, enfim, para que é que serve a ideologia? Então, a gente vem com a concepção clássica proposta por Tracy, que ela serviria justamente para compreender e organizar historicamente o conjunto de ideias formuladas pela sociedade. Para a vertente crítica, a ideologia ela iria justamente servir como uma aparência, certo? Verídica de um discurso falso, com a finalidade justamente de manter uma estrutura de dominação sobre algum tipo de grupo ou pessoas. Então, ela traz essa ideia falsa. E um exemplo que a gente traz também é a meritocracia, que a meritocracia é justamente de um sistema capitalista liberal marcado pela desigualdade de classes. Esse, no caso, seria justamente um exemplo da ideologia crítica, tá certo? Então, a gente tem que a ideologia por mérito. Então, tem uma classe social que vai se prevalecer, a classe social mais forte, certo? Ideologia por mérito. Como assim? Qualquer pessoa tem capacidade de conquistar o sucesso, mas não vai observar a classe social que ela tem. Simplesmente é mérito. Você não conseguiu sucesso porque você simplesmente não quis. Então a gente tem que, nesse sistema, acredita-se que o esforço individual é o que faz a desigualdade. Tá entendendo onde a gente quer chegar? Quem estuda mais, quem trabalha mais, quem possui mais qualidades administrativas desenvolvidas consegue se sobrepor e conseguir economicamente o sucesso, ou se não, um sucesso de poder. Consequentemente, as camadas mais pobres seriam compostas por pessoas que não merecem a riqueza, por não terem se esforçado bastante para conseguir a riqueza. Então, a camada que está em uma situação de pobreza, ela não quer porque ela não se esforça. É isso que a meritocracia diz. Que você só está na situação que você se encontra por causa de falta de esforço. Ou por um esforço grande. Se eu não consigo chegar onde eu quero, é porque eu não me esforcei o suficiente. Então, ele deixa de analisar a camada da classe social mais rica, que eles têm acesso a um dinheiro mais fácil, que ele tem acesso a cursos mais fácil, não sofrem algum tipo de preconceito e não observam isso. Eles anulam todos os privilégios e botam todo mundo em uma mesma classe social. E um exemplo disso é aqui.
Por exemplo, essas meninas aqui. É o melhor, vamos, filho, você merece. O menino tá aqui, perto do sucesso, certo? Então ele tem o inglês, ele tem o dinheiro, ele tem tempo disponível, aula particular e tem educação. Aí tem esse rapaz aqui falando que é um professor com ideias liberais. Esse garoto pobre não está se esforçando o suficiente, portanto, ele não merece. Isso aqui é a meritocracia. Esse aqui é o rapaz, no caso de uma camada mais baixa, que ele só tem a educação básica. Normalmente, essas pessoas acabam tendo que ajudar em casa para conseguir ter o que comer, então trabalha, às vezes não tem tempo para ter que estudar, se limitam à educação básica, que dependendo da escola, sendo uma escola pública, que acaba deixando a desejar em uma educação de qualidade, não tem o dinheiro para fazer aulas particulares, como esse aqui, esse garoto tem, não tem também um dinheiro para ter aulas de inglês. Então, isso tudo aqui é ignorado na meritocracia e cada um se esforça da forma que ele pode, da forma que ele quer. Então, esse aqui ele não estaria se esforçando o suficiente. Outro exemplo é a questão da ideologia de gênero, que a partir do século XX começou a discutir mais essas questões de gênero e dos movimentos feministas. E isso se passou a discutir o que é ser mulher e o que é ser homem. E algumas teorias chegaram à conclusão de que ser homem e ser mulher não está vinculado ao sexo biológico, mas e sim aos papéis sociais e culturais que as pessoas se legitimam. E só que essa palavra ideologia de gênero, ela meio que é um pouco complicada. Ela vem para desqualificar essas teorias num sentido mais conservador, porque não é teoria de gênero, certo? Ela é mais para algo voltado. Muitas pessoas acabam usando o termo escolha, ou se não, acaba sendo um termo meio que preconceituoso, sabe? Porque ideologia seria voltado mais para algo que é voltado para ideias, e escolha não é algo certo porque você não escolhe. Então a gente tem que, como modo de desqualificar essas teorias, setores conservadores na sociedade chamaram as teorias de gênero de ideologia de gênero, certo? Conseguindo assim desqualificar o discurso de gênero como um discurso falso no âmbito da linguagem. Uma pessoa que concorda com as teorias de gênero nunca deve usar a expressão ideologia de gênero, pois isso significa algo de reprovação de discurso sobre o gênero. Então, não se usa nem tanto escolha nem ideologia de gênero. E o senso comum acaba chamando de ideologia qualquer tipo de discurso, teoria ou conjunto de ideias. A partir daí se tem também a questão de visão política, chamado também ideologia política. E acaba, queira que não, com o decorrer dessa ideia, desse senso comum, criando esses tipos de ideologias, que é a ideologia capitalista, ideologia liberal, ideologia conservadora, comunista, anarquista, democrática, nazista e fascista. E um bom ponto para a gente abordar é a alegoria da caverna de Platão. Então, a gente tem, basicamente, para resumir para vocês, a alegoria da caverna de Platão, que tinham pessoas acorrentadas no fundo de uma caverna e acima delas estava uma fogueira. Essa fogueira projetava as figuras das pessoas que passavam por fora da caverna. E as pessoas que estavam acorrentadas apenas viam as sombras que a fogueira projetava das pessoas. Só que um desses rapazes acabou se libertando e saiu da caverna e viu o mundo como era. As pessoas que estavam na caverna apenas achavam que aquilo era o mundo. Aquilo era o certo. E quando o rapaz que conseguiu fugir, que conseguiu se libertar das amarras, das correntes, ela volta para a caverna para falar para os outros homens: olha, isso aqui é tudo falso, isso aqui não é verdade. Existe um mundo lá fora, eles não acreditaram nele. E a gente associa muito isso com a questão de ideologia, porque os rapazes que estavam na caverna acreditavam em uma ideologia, que o mundo das sombras era real, que aquilo era a única verdade como concreta. Enquanto o rapaz que tinha visto uma outra concepção, um outro conceito, uma nova ideologia, quando vai tentar falar para eles,
eles se limitam àquilo. Então, a gente tem pessoas que são fechadas para novas ideias, se limitam à ideologia, apenas aquela datando-se como verdade, ok? E quando alguém chega para contestar aquilo, eles se fecham ainda mais e não estão abertos para um debate, para um novo conceito de ideologia. A gente pode ver isso com a questão de, por exemplo, uma ideologia nazista, vamos supor. As pessoas deixavam aquilo como datavam como certo. Só que se alguém, por exemplo, viesse contestar, ia ser confrontado, porque eles não viam outras verdades como corretas, apenas a verdade dele, apenas a verdade que precisava se ter uma sociedade pura, uma sociedade ariana, branca, sem ser nazista, sem ser homossexual, apenas aquilo era o correto, apenas aquilo era a verdade. Então a gente tem que estar aberto para debates, porque normalmente a gente pode estar com uma ideologia que seja uma ideologia um pouco que fira os direitos humanos, que fira a liberdade do próximo, e a gente tem que tomar cuidado com a ideologia que a gente escolhe seguir, certo? E junto com a ideologia, a gente vem com o conceito de indústria cultural. Então, na sociedade capitalista contemporânea, a classe dominante encontrou uma forma eficiente de disseminar sua ideologia, que foi justamente através da indústria cultural. E essa indústria cultural justamente é uma forma de produção de arte e informações da sociedade capitalista, que é levantada para uma lógica econômica, para que assim se massifique e impeça uma emancipação do pensamento com um foco consumista. Mas, entretanto, o aparecimento na internet, os meios de difusão da informação e da arte deixaram de ser monopólio de poucas famílias que são donas de meios de comunicação. E por isso muitas pessoas acabam usando a internet e os movimentos sociais para divulgar ideias contrárias às ideologias dominantes. Então a gente tem que a indústria cultural era de um grupo pequeno, mas que a internet veio para quebrar isso, porque tem muitas pessoas que disseminam suas ideologias através disso e querem quebrar essa ideologia dominante. E a partir disso que a gente está expondo aqui, desses fatos que estão sendo expostos, a gente vem com algumas perguntas, tá certo? A gente vai agora considerar os itens abaixo. Os dirigentes procuravam sujeitar toda a vida da nação a uma ideologia imposta pelo partido. O totalitarismo de direita era justificado como sendo o único meio de terminar com a luta de classes, com a ameaça do internacionalismo comunista e com a fraqueza da liberdade individual. O combate à democracia, por considerá-la um regime fraco, frente às ameaças do comunismo. O nacionalismo extremado e a exaltação da guerra como meio de restaurar as glórias passadas e se sobrepor ao regime e às demais nações. A imposição de uma cooperação entre capital e trabalho condicionada por uma ampla legislação social. O conhecimento histórico permite afirmar que os índices identificados a pressupostos políticos na social-democracia alemã nos anos de 1960, letra B, limitações impostas pelos militares no Brasil na década de 1970, letra C, características dos principais pontos de ideologia fascista italiana, letra D, fatores responsáveis pela implementação da República de Weimar, ou letra E, aspectos das ditaduras adotadas por países latino-americanos. Qual dessas é a resposta correta? A gente tem como resposta a letra C. Características dos principais pontos da ideologia fascista italiana. Vamos para a próxima. Para Marx,
Diante da tentativa humana de explicar a realidade e das regras de ação, é preciso considerar as formas de conhecimento ilusório que mascaram os conflitos sociais. Nesse sentido, a ideologia adquire um caráter negativo, torna-se um instrumento de dominação na medida em que naturaliza o que deveria ser explicado, como resultado da ação histórico-social dos homens, e universaliza os interesses de uma classe como interesse de todos. A partir de tal concepção de ideologia, constata-se que, letra A sociedade capitalista transforma todas as formas de consciência em representações ilusórias da realidade conforme os interesses de classe dominante. Letra B. Ao mesmo tempo que Marx critica a ideologia, ele a considera um elemento fundamental no processo de emancipação da classe trabalhadora. Letra C. A superação da cegueira coletiva imposta pela ideologia é um produto do esforço individual, principalmente dos indivíduos de classe dominante. Ou letra D, a frase o trabalho dignifica o homem, parte de uma noção genérica e abstrata de trabalho, mascarando as reais condições de trabalho alienadas de modo de produção capitalista. A gente tem como resposta a letra D. Então, gente, mais ou menos é isso que eu queria passar para vocês, tá certo? Qualquer coisa, se precisarem, como vocês já sabem, é só falar comigo, tá certo?